Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado, ia passando por Jericó. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era príncipe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e o viu, e disse-lhe: Zaqueu, apressa-te e desce, porque hoje é indispensável que me hospede em tua casa. E ele desceu apressadamente e o recebeu com regozijo. E ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: entrou para hospedar-se com um homem pecador. E Zaqueu, pondo-se de pé, disse ao Senhor: eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém em algo, o restituirei quadruplicadamente. E Jesus lhe disse: hoje a salvação veio a esta casa, porquanto este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E enquanto escutavam essas coisas, ele prosseguiu e propôs-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e pensavam que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Disse, pois: certo homem de ilustre nascimento partiu para um país longínquo, a fim de receber para si um reino, e depois voltar. E chamando 10 dentre os seus servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os concidadãos daquele nobre o odiavam e mandaram atrás dele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, quando ele regressou, depois de ter tomado o reino, mandou chamar a si aqueles servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber o que cada um havia negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina produziu 10 minas. E ele lhe disse: muito bem, bom servo, porquanto foste fiel com tão pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina produziu 5 minas. Da mesma forma disse também a este: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que eu guardei em um lenço, pois tive medo de ti, porque és um homem rigoroso, que tomas o que não depositaste e cegas o que não semeaste. Porém a este disse: pela tua própria boca te julgarei, servo mau. Sabias que sou um homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semeei. Por que então não depositaste o meu dinheiro no banco, para que, quando eu voltasse, o exigisse com os lucros? E disse aos que estavam presentes com ele: tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10 minas. Mas eles disseram: Senhor, ele tem 10 minas. Porque eu vos digo que a todo aquele que tiver lhe será dado, mas aquele que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quando, porém, aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e degolai-os diante de mim. E, tendo dito isso, continuou o seu caminho subindo para Jerusalém. E aconteceu que, ao chegar perto de Betfagé e de Betânia, junto ao monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e, ao entrardes nela, achareis um jumentinho preso, sobre o qual nenhum homem montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe respondereis: porque o Senhor necessita dele. E os enviados foram e o acharam assim como Jesus lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor necessita dele. E o trouxeram a Jesus, e lançando as suas vestes sobre o jumentinho, em cima delas puseram a Jesus. E, caminhando ele, estendiam as suas vestes pelo caminho. E, como já estava se aproximando a descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a regozijar-se e a oferecer louvores a Deus em grande voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus disseram-lhe do meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondendo disse-lhes: eu vos digo que, se estes se calassem, as pedras clamariam. E quando chegou perto, viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conheceras pelo menos neste teu dia, as coisas pertencentes à tua paz. Mas agora isso está encoberto diante dos teus olhos.
Porque virão dias sobre ti, em que os teus inimigos abrirão trincheiras ao derredor de ti, e te sitiarão, e te estreitarão por todas as partes, e te derrubarão ao solo, e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a lançar fora todos os que vendiam e compravam ali, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo, mas não podiam achar um meio de fazê-lo, porque todo o povo escutava com grande interesse.